A paz do Senhor, pessoal. Hoje eu irei trazer um estudo teológico sobre o livro de Gênesis para que você possa compreendê-lo de uma maneira ainda mais profunda. E olha só, eu já peço para você que gosta da palavra, de estudar a palavra, que aperte no botão se inscrever, porque além desse estudo sobre o livro de Gênesis, eu também trarei outros estudos teológicos, tanto dos outros livros da Bíblia, como outros temas da teologia também. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve e aproveita e aperta no botão like para esse conteúdo alcançar mais pessoas. O autor deste livro é Moisés, o tema deste livro é os começos e a data de criação é cerca de 1445 a 1405 a.C. É muito apropriado o lugar que Gênesis ocupa como o primeiro livro do Antigo Testamento, servindo de introdução básica à Bíblia inteira. O título desse livro em hebraico deriva da primeira palavra do livro, Bereshit, no princípio. O título de Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, é a tradução em grego do referido título em hebraico e significa a origem, fonte, criação ou começo de alguma coisa. Gênesis é o livro dos começos. O autor de Gênesis não é mencionado em nenhuma parte do livro. O testemunho do restante da Bíblia, porém, é que Moisés foi o autor de todo o Pentateuco, que seriam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e, portanto, de Gênesis. Além disso, os antigos escritores judaicos e os primeiros dirigentes da igreja são unânimes em testificar que Moisés foi o escritor de Gênesis. Uma vez que o relato de Gênesis no seu todo é de uma data anterior a Moisés, o papel deste ao escrever Gênesis foi, em grande parte, reunir sob a inspiração do Espírito Santo todos os registros escritos e orais disponíveis, desde Adão até a morte de José, como o temos hoje preservado em Gênesis. Uma possível indicação de Moisés ter utilizado registros históricos existentes a escrever Gênesis e a repetida expressão através do livro. Estas são as gerações, que também admite a tradução. Estas são as histórias por. Gênesis registra com exatidão a criação, os começos da história da humanidade e a origem do povo hebreu, bem como o concerto entre Deus e os hebreus através de Abraão e os demais patriarcas. O Senhor Jesus atestou no Novo Testamento a fidedigidade histórica de Gênesis como escritura divinamente inspirada, e os apóstolos. Sua historicidade continua confirmada pelas descobertas arqueológicas modernas. Moisés foi notavelmente bem preparado pela sua educação e por Deus para escrever esse incomparável livro da Bíblia. O propósito do livro de Gênesis provê um alicerce essencial para o restante do Pentateuco e para toda a revelação bíblica subsequente. Preserva o único registro fidedigno a respeito dos começos do universo, da humanidade, do casamento, do pecado, das cidades, dos idiomas, das nações, de Israel e da história da redenção. Foi escrito de conformidade com o propósito de Deus, a fim de dar ao seu povo segundo o concerto, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação, da raça humana, da queda, da morte, do julgamento, do concerto e da promessa da redenção através do descendente de Abraão. A visão panorâmica de Gênesis divide-se naturalmente em duas grandes partes. A primeira, os capítulos do 1 ao 11, fornece uma visão geral, partindo de Adão até Abraão, e concentra-se em 5 eventos memoráveis. Primeiro, a criação. Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, os quais ele colocou no jardim do Éden, que está descrito no capítulo 1 e 2. A queda. Adão e Eva, pela sua transgressão, introduziram na humanidade a amaldiçoação do pecado e da morte, que está no capítulo 3. E a terceira parte seria sobre Caim e Abel,
Esta tragédia colocou em movimento as duas correntes básicas da história: a civilização humanista em um remanescente redentor. O dilúvio universal, o mundo antigo se tornara tão iníquo até os tempos da geração de Noé, que Deus o destruiu por meio de um dilúvio universal, e poupou somente o justo Noé e sua família como remanescentes. A Torre de Babel, quando o mundo pós-diluviano unificou-se em torno da idolatria e da rebelião, Deus os dispersou, ao confundir seu idioma e a cultura e a espalhar a raça humana por toda a terra. Os capítulos do 12 ao 50 registram os começos do povo hebreu e focalizam o contínuo propósito divino da redenção, através da vida dos 4 grandes patriarcas de Israel: Abraão, Isaque, Jacó e José. A chamada de Abraão por Deus é o relacionamento pactual de Deus com ele e com seus descendentes. Forma o começo de fato da realização do propósito divino concernente ao Redentor e à redenção na história humana. Gênesis termina com a morte de José e a iminente escravidão de Israel no Egito. As características especiais de Gênesis. 7 características principais assinalam Gênesis. Primeiro, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com a possível exceção de Jó, e registra o começo da história da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. A história contida em Gênesis abrange um período de tempo maior do que o restante da Bíblia, e começa com o primeiro casal humano, dilata-se abrangendo o mundo antediluviano, e a seguir limita-se à história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz à redenção até o final do Antigo Testamento. Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus, e não um processo independente da natureza. 50 vezes nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram o que ele fez como Criador. Gênesis é o livro das primeiras coisas, o princípio, o primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro poligamo, o primeiro instrumento musical, a primeira promessa de redenção e assim por diante. O concerto de Deus com Abraão, que começou com a chamada deste, foi formalizada no capítulo de número 15 e ratificado no capítulo 17, e é de máxima importância em toda a Bíblia. Somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito, e assim preparam um caminho para o Êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento. Gênesis e seu cumprimento no Novo Testamento. Gênesis revela a história profética da redenção e o Redentor que virá através da descendência da mulher, das linhagens de Sete e de Sem, e da descendência de Abraão. No Novo Testamento aplica diretamente a provisão da redenção que Deus realizou em Jesus Cristo. Muitos personagens e eventos de Gênesis são mencionados no Novo Testamento, com relação à fé e à justiça, ao julgamento divino e à pessoa de Cristo. Olha só, e se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu estou deixando no link da descrição um curso muito completo, não só sobre a Palavra de Deus, bibliologia, mas a interpretação correta da Palavra de Deus e também técnicas de oratória para você também poder aplicar essa mesma palavra em pregações. Dá uma conferida lá no link da descrição.